a ética, né, a epistemologia, né, a concepção e a metodologia, né, de uma abordagem gestaltificativa, né, tem como centro a ação, a vivência da ação. Né? A vivência da ação é sobretudo acontecer, sobretudo fenomenológico, existencial, dialógica, compreensiva e implicativa, e caracteristicamente gestaltificativa. Né? Então, fundamentalmente, né, a vivência da ação, que é o centro da concepção e da metodologia gestaltificativa, né, é fenomenológico existencial. Isso quer dizer que ela se funda na perspectiva de uma fenomenologia existencial. Né? A fenomenologia da metodologia gestaltificativa, né, fundamentalmente é uma fenomenologia existencial. Né? Não é a fenomenologia do Husserl. Né? Fundamentalmente porque o Husserl assumiu a perspectiva de uma fenomenologia eidética. Né? Uma fenomenologia que parte da perspectiva, né, de que o fenômeno tem uma essência, né, e ele se dedica metodologicamente a buscar essa essência, esse eidos. Né? Eidos quer dizer essência do fenômeno. Né? Quer dizer, uma fenomenologia da ação não é uma fenomenologia eidética. Né? Uma fenomenologia da ação, como uma fenomenologia existencial, fundamentalmente está centrada na ação, na vivência da ação, no devir, né? Na vivência do devir da ação, né? Que fundamentalmente é vivência de possibilidade e desdobramento de possibilidades. Né? E, essencialmente, né, é aquilo que chamamos de existência. Né? A essência está na existência. Né? A essência está no devir. A essência está na ação. Né? Ou, como diria o Sartre, né? A existência precede a essência. Né? A essência é um produto, a essência é resultado. Né? Quer dizer, primeiro existimos, depois nós nos criamos. Né? E esse criado de nós próprios, né, é a nossa essência. A partir da existência, nós criamos a nossa essência. Né? Então, fundamentalmente, né, a fenomenologia da ação, né, entende que a ação é a vivência de possibilidade e o desdobramento de possibilidades. Né? Caracteristicamente, essas possibilidades se constituem cognitivamente, são cognição. O desdobramento de possibilidades, o desdobramento da ação se constitui como cognição. Ou seja, se constitui como logos. O desdobramento da possibilidade se constitui como logos, né? Se constitui como sentido. Né? E esse logos, esse sentido, é o fenômeno logos. Né? Quer dizer, a palavra fenomenologia, né, o Heidegger adverte, né, não tem o mesmo sentido que a palavra biologia. Né? O estudo do bios. Né? O estudo da vida. Fenomenologia, fundamentalmente, quer dizer o sentido do fenômeno. Né? Então, a possibilidade é o fenômeno que se manifesta por si próprio e ele se manifesta na medida em que ele se constitui como logos, como sentido. E por isso ele é o fenômeno logos. Né? O que é característico do ser humano é vivenciar este logos, vivenciar o sentido. Né? O ser humano é um ser que vivencia o sentido. Né? E, neste sentido, ele é um ser ontológico. Né? Ontos quer dizer ser, e ele é um ser ontológico. Né? Um ser que vivencia o sentido. Né? Então, ontológico, o ser humano é eminentemente fenomenológico. Né? É eminentemente a vivência de sentido. Né? Sentido que é a possibilidade que no seu desdobramento se manifesta por si própria como logos, como sentido. Né? O que leva o Heidegger, inclusive, a falar, né, que
A própria vivência, por ser sentido, é linguagem, né? E não é a linguagem verbal, né? É uma linguagem que é pré-verbal, né? O logos, que é a vivência, é uma linguagem que é pré-verbal. É uma linguagem ontológica, é uma linguagem desse ser, né, que caracteriza este ser, que é o humano, né, que vivencia o sentido, né? E este sentido, ao aparecer a partir do desdobramento de possibilidades, ele é fenômeno, ele brilha como fenômeno. A palavra fenômeno, né, tem origem no grego fenômeno, né, que quer dizer brilho, aparecer, aparecimento, né? Então a possibilidade brilha e aparece como logos, né? E neste sentido ela é fenomenologos, né? Ela é sentido fenomenal, o sentido que aparece, né? Então a ação é esse desdobramento da possibilidade que se constitui como logos, né? A ação, a atualização, né? A gestaltificação, né? É esse desdobramento da possibilidade que se constitui como logos, né? E essa vivência fenomenológica é existencial, né? É existencial na medida em que a possibilidade é uma força, né? E que como força ela se expressa, né? Ela se expressa, né? E em se expressando ela é um movimento, ela é uma sístole, né? Existência vem da palavra sístole, né? Ex sístole tência, tência com S, né? Existência, a tensão da sístole, né? A ação que é existencial, né? É a tensão de uma sístole, é uma sístole, né? Que envolve, num primeiro momento, uma diástole, né? Na medida em que a vivência é uma vivência expansiva, na emergência de múltiplas possibilidades, né? Essas múltiplas possibilidades se desdobram e se organizam na ação, né? Como ação. Se organizam como uma sístole que se constitui ontologicamente, que se constitui fenomenologicamente. E isso é a existência, né? A ação é eminentemente existencial, né? É intencional, né? Quer dizer, é a tensão, né, da pressão das possibilidades, né, que se expressam e que se constituem enquanto tais como ação. Então, a vivência da ação, a gestaltificação, é fenomenológica e existencial, né? Fundamentalmente, né? E, além de ser fenomenológica e existencial, é dialógica, né? É dialógica porque essa vivência de possibilidades que se desdobram, a vivência da ação, que é o modo fenomenológico existencial de sermos da consciência pré-reflexiva, o modo de sermos do acontecer, né? Esta vivência, o Buber indicou, né? Sempre se dá como uma dualidade, né? A dualidade de uma relação com o diferente. O diferente que pode ser da natureza não humana, o diferente que pode ser do interhumano, da relação interhumana, e o diferente que pode ser do sagrado, da relação com o sagrado. São as três esferas, né, do tu, né? As três esferas da alteridade com a qual a gente se relaciona dialogicamente na vivência da ação, né? A alteridade, o tu da natureza não humana, o tu humano e o tu sagrado, né? São as três esferas da relação eu-tu, né, que constituem a dialógica da vivência fenomenológico-existencial ontológica da ação, que sempre se dá como relação eu-tu, né? Sempre se dá como uma relação com o diferente, né? Uma relação com o diferente no qual tanto eu como tu, no modo vivencial, fenomenológico existencial, se dão como possibilidade, né? O eu é possibilidade, o tu é possibilidade, o eu se remete ao tu, o tu se remete ao eu, e eles criam
nessa interação, né, a esfera do entre, a esfera do inter, né, do inter-humano, né, no caso da relação com o humano, né, da interação, né, que é uma esfera de sentido e de produção de possibilidades e de sentido compartilhado entre eu e tu, né? E esse compartilhamento é exatamente o sentido do prefixo dia, né? Diálogos quer dizer o compartilhamento do sentido, né? Então, além de ser ontológica, a vivência gestaltificativa da ação é fenomenológico-existencial e é dialógica, né? Além de ser ontológica, fenomenológico-existencial e dialógica, a vivência da ação é eminentemente implicação, né? A palavra implicação, né? O prefixo pli é o mesmo prefixo que está em multiplicidade, em pluralidade, né? A palavra implicação remete à multiplicidade organizada, né? A implicação, a palavra implicação deriva de plexo, plik, né? O plik em grego é plexo, né? E o plexo é uma multiplicidade organizada, né? Ordinariamente se utilizava o termo plik para se referir ao pelo entrançado da cauda dos cavalos ou da crina dos cavalos, né? Então, plexo é uma multiplicidade organizada. A vivência de possibilidades da gente é sempre múltipla, né? Infinitamente múltipla. E as possibilidades, como elas são lógicas, elas competem e argumentam entre si. E nessa competição e argumentação entre si, elas formam dominâncias. Dominâncias que se dão cognitivamente como fenômeno, né? E que é a fenomenologia da ação, né? O desdobramento de possibilidades ele se dá enquanto competição e argumentação entre as forças que são as possibilidades, né? Essa competição e argumentação numa multiplicidade de possibilidades que nós vivenciamos no modo fenomenológico existencial de sermos é o que se chama de implicação. Um termo importantíssimo, né? Porque o termo e o sentido do termo, né? Porque fundamentalmente ele se contrapõe ao termo explicação, né? Quer dizer, explicação é o modo acontecido de sermos, que não é fenomenológico. O modo de sermos do acontecer, que é fenomenológico, é o modo de sermos da implicação, né? Então, a vivência da ação, a vivência gestaltificativa é ontológica, fenomenológica, existencial e dialógica, né? E é implicativa, né? E além de ser implicativa, ela é compreensiva, né? O termo compreensão é muito próximo do termo implicação, né? A compreensão é exatamente a constituição de um conjunto de possibilidades como dominância, né? E que se oferece como fenômeno, né? Se dá como a fenomenologia da ação, né? Então, esse conjunto de possibilidades que se constitui como dominância é preendido, é compreendido, é compreensão, né? Então, a compreensão significa exatamente a constituição de dominâncias de possibilidades na vivência da implicação, que é fenomenológico, existencial e dialógica, né? Que é ontológica, né? Que é implicativa e que é compreensiva, né? E muito próximo desses conceitos de compreensão e de implicação, eminentemente fenomenológico, existencial e dialógica, ontológica, né? Está a concepção de gestaltificação, né? Na verdade, a gestaltificação é uma característica da implicação e da compreensão. A gestaltificação envolve a implicação, uma multiplicidade de possibilidades que se organiza e que se oferece cognitivamente, fenomenologicamente, né? E que é a própria compreensão, né? Com a característica de que a Gestalt, o processo de gestaltificação, né? Desde os primórdios de sua tematização,
né, se percebeu que ele não é um processo de organização de partes, né, como se as partes se juntassem para organizar um todo, né? Ele é, sim, a vivência de uma totalidade significativa, que vai se desdobrando à medida em que figuram, né, as partes dessa totalidade significativa. É uma totalidade na medida em que é composta por partes, né? Mas o característico, né, da gestaltificação é que essa totalidade significativa se oferece originariamente. Então, inicialmente, nós não vivenciamos partes. Inicialmente, nós vivenciamos uma totalidade significativa, né? E essa totalidade significativa se dá como possibilidade, se dá como força em desdobramento e se dá como um rascunho, vamos dizer assim, né, da possibilidade da gestaltificação que vai se constituir com o desdobramento da ação. Então, a gestaltificação é a vivência de uma totalidade significativa que se dá como rascunho, que se dá como esboço e que vai experimentalmente se desdobrando, né? E à medida que ela se desdobra, ela vai figurando, né? As partes que a compõem vão figurando, né? Num processo de formação de figura e fundo, né? No qual a figura se contrapõe ao fundo da totalidade significativa, né? E progressivamente, à medida que se desdobra, as figuras vão figurando gestaltificativamente, né? Até constituírem, né, a totalidade que se ofereceu inicialmente como esboço, né, mas agora já não mais como desdobramento de possibilidade, mas como coisa, né? Então a gestaltificação se conclui à medida que as possibilidades se esvaem no modo coisa de sermos, né? Nós até poderíamos dizer, uma coisa é a gestalt, né, que é do modo coisa de sermos. Outra coisa é a gestaltificação, que é a própria característica gestaltificativa da ação, né? Então, as possibilidades são múltiplas, né? E interagem entre si e se oferecem como sentido, se oferecem como consciência, né? À medida em que se desdobram, né? Mas elas aparecem na implicação, né, como uma totalidade significativa, né? Como uma organização de um conjunto de possibilidades que competem e argumentam entre si e aparecem como dominância. Essas dominâncias se constituem compreensivamente, né, e se desdobram como ação, né? Se desdobram como a gestaltificação, né? Como um processo de sermos da interpretação e da experimentação compreensiva fenomenológico-existencial. Primeiro, a Gestalt se dá como um rascunho, como a vivência de um rascunho, como a vivência de um esboço, e progressivamente as partes vão figurando, né? Até que a Gestalt original se desdobre e se constitua como coisa, né? Então, o processo da vivência da ação, né? O processo ontológico da vivência da ação, né, é eminentemente fenomenológico existencial, né, implicativo, compreensivo e gestaltificativo, né, e sempre se dá como uma relação com a alteridade, com a diferença, né, sempre se dá como uma dialógica, como um compartilhamento de sentido com uma alteridade que não está sob o nosso controle, né? Quer dizer, o diálogos é o compartilhamento do sentido. E o diálogos é uma característica da vivência fenomenológico-existencial da ação, né? Que é ontológica, fenomenológico-existencial, dialógica, compreensiva, implicativa e gestaltificativa, né? E todo o seu processo, né, constitui ou se constitui como o que nós chamamos, ou como Nietzsche chamou, e nós chamamos com ele, né, de experimentação fenomenológico-existencial, né? Um processo de vivência
que não tem a ver com o sentido de experimentação científica, né? A experimentação científica é explicativa, a experimentação fenomenológico-existencial é implicativa, né? E a experimentação fenomenológico-existencial é exatamente a afirmação dessa vivência fenomenológico-existencial, que é um processo no qual nós lidamos fundamentalmente com a incerteza, com o processo, com a incerteza, com a criação do novo e com o transtorno que essa criação do novo implica no âmbito do acontecido, né? Então, o processo de vivência da ação é eminentemente experimental, né? E, em sendo experimental, esse processo de vivência da ação, da gestaltificação, é eminentemente hermenêutico, né? A hermenêutica significa, o termo hermenêutica modernamente, né, ele quer dizer a arte da interpretação, né? Porque todo esse processo da ação, toda essa fenomenologia da ação, toda essa vivência fenomenológica da ação, né, é eminentemente interpretação no sentido fenomenológico existencial, ou seja, interpretação compreensiva e implicativa. Não estamos falando aqui da interpretação explicativa. A interpretação explicativa é uma interpretação teórica que metodologicamente não nos interessa, né? Fundamentalmente nos interessa a ação como interpretação, a vivência da fenomenológica da ação como interpretação fenomenológico-existencial, compreensiva e implicativa, né? Fundamentalmente é isso que é o interesse central da concepção e do método da Gestalt, né? Da gestaltificação, porque é exatamente essa fenomenologia da ação que constitui o que chamamos de gestaltificação, né? Que é ontológica, fenomenológico-existencial e dialógica, compreensiva, implicativa, gestaltificativa, né? E se dá na sua vivência, na duração da sua vivência, eminentemente como desdobramento de possibilidades, que é o que nós entendemos como experimentação fenomenológico-existencial e interpretação fenomenológico-existencial.